Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pulsionecast. Eu sou Viviane Araújo, neuropsicopedagoga, especialista em aprendizagem, e hoje vai ser um bate-papo muito especial. Eu trouxe uma convidada, é a Valnice Caperini, a VK, nossa digital influencer aqui de Santa Luzia, e ela trouxe o projeto Influência do Bem, que vai falar sobre saúde e educação. Seja muito bem-vinda, VK. Obrigada, Vivi. Eu agradeço imensamente, né, o espaço, o convite, para poder compartilhar um pouquinho, né, sobre essa semente que será plantada, eh, nas crianças, né, de nossa cidade, né, e expandindo, se Deus quiser. Seja muito bem-vinda. Esse projeto nasceu na missão de transformar vidas, né. Isso. É um projeto para toda a família, para crianças, para adolescentes, para as escolas, para toda a comunidade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre qual foi a missão, a motivação. Por que criar esse projeto Influência do Bem? Qual é a missão, qual é o propósito desse projeto? Então, Vivi, o propósito, né, e a inspiração em iniciar esse projeto, primeiro foi porque eu sou influenciadora. Segundo, porque eu me tornei mãe, e aí na vivência, né, do dia a dia, do cotidiano com os meus filhos, e na fase atual, onde há uma dependência gigante, né, das telas, eu trabalhei em desenvolver esse projeto junto com meu esposo, para impactar vidas, né, e na verdade resgatar os valores da primeira infância, o brincar, que é um objetivo seu também, não é, do dia a dia com as crianças. Então eu quero, transformar a rotina das crianças, ajudar, no cotidiano das mães com ideias criativas, para resgatar. Quando você fala em transformar vidas, eu logo me encanto com esse projeto, porque também vai muito, eh, com minha proposta, que eu trabalho com crianças, e minha missão também é transformar, Transformar. a realidade das crianças, né, através da boa influência. E é Sim. exatamente isso, né, que eu percebo que o projeto Influência do Bem, ele traz para as nossas crianças e para as nossas famílias. Esse projeto, ele também, agrega música, teatro, dança, então é um projeto que ele contempla várias áreas da arte. E essa Sim. questão da arte, trazer a arte para as crianças, e além do digital também, né, porque hoje a gente não Uhum. pode viver sem o digital, a gente Sim. tem que saber, usar a influência do bem para trazer as Isso. nossas crianças para a questão do aprendizado. Então, assim, eu acredito muito no poder da arte como transformação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que você vê que a arte, né, através da música, da dança, da poesia, do colorido, de todo um contexto, como é que isso pode transformar a vida das nossas crianças? Sim. Então, o projeto Influência do Bem, ele abrange tudo isso, né, a parte educativa, educação, com um trabalho bem lúdico, para a criança se encantar mesmo, né, e ficar interessada em participar. E nós, na realização do Influência do Bem, ele vai se tratar de uma oficina, inicialmente nas escolas, em grupos, né, sociais, nos bairros, em tudo, para toda a família. E ele, além de atender as crianças, ele também atende os educadores, a família, né, toda a equipe. E aí, na realização dessa oficina, acabou que o projeto, ele é imenso, ele é muito gigante. Então, junto com meu esposo, ontem a gente estava em reunião também, a gente entendeu que o projeto se trata, na verdade, até de um espetáculo, que envolve dança, teatro, leitura, que consequentemente, né, a nossa intenção é de valorizar a cultura, de resgatar a criança também, trazê-la para a parte cultural, desenvolver a arte, né, descobrir os seus dons e talentos. Então, o Influência do Bem vai acabou que está se expandindo ainda mais, está num processo de lançamento, mas já está em expansão. Já temos a banda do projeto, a banda da VK, que nós vamos trabalhar músicas autorais também, que irá ter músicas, né, com gatilhos para aprendizado, para a criança se conhecer, para a criança aprender o alfabeto, para a criança tentar identificar os seus dons e talentos, né, qual profissão que ela quer seguir. Então, é um projeto gigante. Ah, fico feliz em saber Hã. disso. E aproveitando a oportunidade, sobre a questão da saúde emocional.
Hoje a gente sabe, né, que muitas crianças enfrentam crise de ansiedade, depressão, e esse é um problema muito sério que a gente está lidando nos consultórios, nas escolas. E aí, como é que o projeto, Influência do Bem, ele aborda esses temas da questão da saúde emocional, talvez do bullying, da questão da autoestima, como o projeto vem para contribuir com a questão da saúde emocional das crianças? Sim, o projeto Influência do Bem nas oficinas, tanto nas oficinas quanto nos espetáculos que nós vamos iniciar, que será uma amostra, né, de como vai funcionar as oficinas, também em festivais, em teatros, em tudo, em casa de show, em casas de festas, aniversários. Nós vamos trabalhar a parte socioemocional das crianças através das animações. Teremos bonecos, teremos uma mascote maravilhosa, a V-Casinha. Ela está em produção, que vai trabalhar ali em conjunto, né, com a nossa apresentação, com as nossas canções, para desenvolver, né, os títulos, as músicas cantadas. E ali, no ato da apresentação, no ato da oficina, nós vamos abordar os temas. O bullying, através de uma peça de teatro, sabe. Não invadindo a criança, né, para tocar no trauma, mas para fazer a criança refletir que ela passou por aquela situação e que tem uma saída, sabe. Fazer ela identificar que precisa de ajuda, fazer a família, a mãe, o pai, a tia, o tio, o vovó, a vovó, o vovô, a identificar, né, que a criança precisa de ajuda. Tudo isso será, realizado no decorrer das oficinas, no decorrer das apresentações, porque nós, trabalharemos em conjuntos, músicas com um pouco de teatro, para passar a mensagem, né, do tema por exemplo, na Amar Sem Filtro, o que nós vamos trabalhar no Amar Sem Filtro e por que que foi escolhido esse tema inicial do gibi. Poderia ter sido o uso consciente das telas, ok, mas a gente resolveu temos 3 edições prontas de gibi, e escolhemos essa primeira, porque para que a gente possa abordar outros assuntos, a gente precisa fazer a criança entender que ela é especial, que ela tem é especial mesmo, né, que ela é especial e amada em primeiro lugar, para que a gente possa aí abordar os outros temas. Então o Amar Sem Filtro, ele vai trabalhar o autoconhecimento, o amor próprio, né, e consequentemente o respeito, porque nós somos especiais como somos e não precisamos nos comparar com ninguém. A gente sabe, né, que hoje em dia as questões que você relatou, emocionais, elas impactam muito na questão da aprendizagem. Então, muitas vezes a criança não tem um cognitivo afetado, ela tem, questões emocionais que não foram trabalhadas, e isso prejudica muitas vezes a questão do aprendizado. E hoje também falamos muito sobre a adultização infantil. E eu percebo que esse projeto vem para resgatar isso, o lúdico, a brincadeira, o ser criança de verdade, o brincar. Então, como é que você vai trazer isso tudo para que as crianças sejam realmente criança? Porque criança tem que brincar, criança tem que explorar, criança tem que colorir, criança tem que ser livre, criança tem que falar e tem que ser criança. E é um Uhum. assunto que está sendo muito abordado, porque infelizmente as crianças não estão tendo a oportunidade de ser criança. E eu vejo que esse projeto ele resgata isso, esses Sim. valores da infância. E como é que você, traz esses valores da infância para dentro do projeto? Olha, eu trago os valores da infância para dentro do projeto, conscientizando toda a família através das redes sociais, porque, o projeto, ele é uma semente que vai ser plantada nas crianças, que com o tempo vai florescer, mas ele precisa ser trabalhado inicialmente na família, né, dentro, na casa onde que está a criança. Então, irei trabalhar com conscientização diariamente, voltada a atenção para a família, para auxiliar, né, o pai e a mãe com gatilhos, né, de como que o pai e a mãe pode, preparar o cronograma do dia. Ah, mas o pai e a mãe, precisa trabalhar muito para dar uma qualidade de vida à criança, então a criança vai ficar, bastante com a vizinha. Na creche, nós vamos trabalhar, inclusive junto com você, né, Vivi, vamos preparar um conteúdo bem bacana
para auxiliar você, papai, mamãe, profissional aí da educação, né, a babá que fica com as crianças. Vamos preparar um cronograma bem bacana, para que a criança se ocupe, né, de forma adequada, divertida, para ajudar na evolução dela diariamente. Porque não adianta só a gente prender a criança na televisão, né, assistindo o dia inteiro. Não, tem muita coisa que dá para fazer. E aí, às vezes, é tanta correria, tanta coisa, que você fica sem tempo até de se programar. Então, o projeto Influência do Bem, ele vai contribuir também com você que é profissional, que é mamãe e é papai, para ocupar o tempo dessas crianças de forma de qualidade e que some na educação e na evolução emocional de cada criança. E em relação à adultização, está ligada a todo esse trabalho que nós vamos fazer, né, de incentivo e apoio à família, aos profissionais, porque nós precisamos conscientizar, né, reeducar a mente, dos adultos, porque a adultização, ela não só está numa dança sensual, a criança não é para estar realizando uma dança sensual, né. Então a adultização já começa nas vestes da criança, né, como que nós estamos vestindo as nossas crianças. Então a gente tem que pensar em tudo isso com muito cuidado, em um olhar com amor para a criança. E nós teremos materiais também sobre moda, né, que as meninas gostam bastante. Os meninos também, hoje em dia, estão bem vaidosos. E nós vamos poder abordar um pouquinho ali, né, sobre as boas maneiras, sobre as roupas, para valorizar, né, a infância, a idade adequada às crianças. E aí, quem sabe, né, a gente tem uma parceria aí com a consultora de moda bem legal para contribuir, mas é muita conscientização e reeducação que o projeto Influência do Bem vai trabalhar para abordar temas como esse. Sim, a gente sabe que é um tema delicado, mas é um tema que a gente precisa estar trazendo, porque quando a criança ela é adultizada, ela perde partes fundamentais da infância. E aí a gente precisa resgatar isso o tempo todo, né? A Sim. gente usar as redes sociais, a gente usar os projetos para trazer para as famílias essa conscientização mesmo, abordando as famílias, a escola e a criança, então trabalhando em conjunto, e os especialistas também que cuidam dessas crianças, Sim. trabalhando em conjunto, a gente pode fazer uma transformação. Então é muito interessante, lidar com esses temas todos e a gente, né, como pessoas de referência, saber trazer para o lado do bem, realmente resgatando valores, trabalhando o conceito familiar, o conceito da infância, do brincar, de valorizar mesmo, a questão da infância saudável. A autoestima, ela está na base da aprendizagem. A gente sabe que quando uma criança, ela confia em si mesmo, ela vai ter muito mais condições de aprender, de evoluir, ela vai ter mais autonomia. Então, a primeira abordagem que traz, né, é o amar sem filtro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como vai contribuir para a questão da autoestima das crianças e dos adolescentes. Sim, o Amar Sem Filtro, gente, ele é uma edição muito especial. Primeiro que o Amar Sem Filtro, ele ensina a criança a se enxergar e se aceitar da maneira que ela é. E aí isso, consequentemente, né, e se nós formos analisar o gibi, a revistinha, já vamos trabalhando ali, o respeito, né, a inclusão, porque eu fiz questão de colocar, na edição, a criança, por exemplo, que é cadeirante, né, uma criança surda, e inclusive também já tem até animais para a gente ir trabalhando já, fazendo a criança imaginar sobre, a proteção animal. E tudo isso envolve o respeito, né, o amor, a empatia. E aí, o Amar Sem Filtro, ele entra para que a criança se observe da maneira que ela é. A capa, inclusive, ela já passa a mensagem da criança se olhando no espelho, né, e a VK, porque nós temos 2 personagens principais no gibi, é a VK e a VKzinha, porque a VKzinha estará presente, né, será uma boneca humanizada, para gerar melhor, interação e engajamento com as crianças, né, para prender a atenção das crianças. Então, o intuito, né, é para que elas se olhem e vejam que o que ela tem de mais belo nem é tanto o que está fora, né, porque tudo que está fora a gente vai trabalhar a aceitação. Nós somos
exatamente como Deus, né, sonhou, quis, projetou, planejou para que fôssemos. Então, temos que trabalhar a aceitação, porque tudo que Deus faz é perfeito, né. Mas isso daí também tem que ser trabalhado no dia a dia, no cotidiano, porque envolve muitas coisas. Hoje em dia, com a tecnologia, temos os filtros, né, onde eu já usei bastante, né, quem que não gosta daquele filtro que já coloca uma base na gente, sabe, que a gente acorda com aquele dia naquela vibe difícil, a gente põe um filtro, tá tudo bem. Mas, inicialmente não, atualmente a gente vê que o uso de filtros e o uso excessivo, a gente entra num assunto muito sério, acaba criando uma dependência. E aí nós entramos num assunto muito sério que é a da saúde mental. De tantas pessoas utilizarem o filtro, aprenderam a não se amar da maneira como são, né, porque o filtro já conserta o nariz, afina, né, o rosto, e aí vem uma parte muito séria, né, que é a autoconfiança, a aceitação. E a gente sabe que as redes sociais não estão para as crianças, mas estamos numa era que é impossível, né, toda criança hoje em dia, dessa geração, já nasce sabendo manusear o celular. O meu filho mesmo, de 2 anos, o Davi e o Isaac de 3, eles não sabem ler ainda, mas já sabem manusear, destravar, colocar os números perfeitamente. E aí, o Amar Sem Filtro, nós vamos abordar um pouco sobre esse tema, sobre o uso dos filtros, justamente pelo índice gigante que nós estamos tendo atualmente sobre a saúde mental. E, atualmente, foi até comprovado que 20% dos suicídios no Brasil são de adolescentes, meninas, devido, né, à depressão e à insegurança, né, não tá desenvolvendo também socialmente, pelo uso dependente das redes, e não se aceitam, não se amam mais, porque não são como estão no filtro. E também o acesso, né, não conseguem fazer uma cirurgia plástica e tal, então vão ali adoecer mentalmente, e o Amar Sem Filtro, ele trabalha justamente esse tema para que a criança se enxergue, né, enxergue o amor próprio. E nós vamos trabalhar esses gatilhos aí. É muito importante você, como digital influencer, ter consciência disso e poder trazer isso para transformar a vida das pessoas, porque principalmente das crianças, que igual você falou, hoje em dia nós estamos vivenciando a era digital e não tem como fugir. Então, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar conscientizar as crianças do que é certo, do que é verdade, do que não é verdade, limitar muito os conteúdos. Uhum, Então, valorizar essa questão da autoestima, sendo você uma pessoa que é digital influencer, que trabalha, né, com as questões das mídias, das redes sociais. Então, você trazer essa realidade, essa verdade para as crianças e para os adolescentes uhum, é muito importante, para que eles possam também se conscientizar e entender que nem tudo que está nas redes sociais é verdade e que a gente não tem que depender de mostrar uma imagem maravilhosa, que nós devemos valorizar quem nós somos, nossa autoestima, nossa aparência. Então, é muito importante uhum. realmente você, como digital influencer, trazer isso para nossas crianças. E outro ponto que eu percebi também do seu projeto é essa questão do envolvimento familiar. É um projeto que ele não é só para crianças, é um projeto que é para a família, é para a escola, é para os profissionais da saúde, é um projeto que ele permeia ali pela educação, pela saúde, pela cultura. Então é um projeto que ele tem diversas abordagens. E na neuropsicopedagogia, a nossa triade é sempre família, educação e desenvolvimento da criança. Então a gente sabe que precisa-se ter um envolvimento de todas as pessoas que convivem com aquela criança, com aquele adolescente, para que haja realmente uma transformação. E é isso que é quando você diz uma sementinha, é o que você está plantando, é o que você quer Sim. trazer. É um novo projeto para conscientizar, para alertar as pessoas, para que realmente elas comecem a ter esse olhar para a infância, a ter esse olhar para a questão das emoções, do cognitivo, do aprendizado, do brincar. E aí como você, né, como digital influencer, reforça a questão desses valores humanos, da influência mesmo nesse projeto? Olha, eu estou usando a influência, né, não apenas para representar marcas e produtos.
eu quero usar a minha influência para somar mesmo com a educação, a desenvolver o interesse de toda a família em valorizar a cultura e a arte atual, e também trabalhar em conjunto, né, com os profissionais da saúde e da educação para fazer a criança desenvolver e crescer de forma saudável, né, de acordo com cada faixa etária. Eu também, eu falo que eu e meu esposo desenvolvemos esse projeto, porque tudo que eu faço em conjunto com ele, desenvolvemos esse projeto pensando na primeira infância, que atende criança a partir dos 2 anos aos 10, que na verdade vai atingir todas as faixas etárias, né, porque tudo que envolve a criança, o os adultos também acabam se apaixonando, né, quem gosta de criança, desse mundo infantil. E aí nós vamos valorizar também, através da arte, se vocês analisarem, no gibi tem uma página muito legal, tem agora que está em alta o Bob Goods, né, eu resgatei, tipo, me aproveitei, né, desse momento também para incluir uma página bem legal de pintura, para prender a atenção da criança e trabalhar também com ela sobre o respeito, né, e também ir trabalhando com ela, né, Uhum. a coordenação motora, a criatividade, ela vai poder utilizar as páginas de pintura. E quem é já alfabetizado vai poder contribuir, né, escrevendo, se conhecendo através da historinha e podendo escrever aqui como que ela se vê, qual a parte do corpo que ela mais gosta, como que ela se ama. Temos também adesivo para que a criança possa, eh distribuir o adesivo, compartilhar com um amiguinho, né, ornamentar lá seu quarto, seu caderno, mas, o projeto Influência do Bem, ele acaba contribuindo socialmente, porque ele não é, um projeto que está, tipo, de forma isolada em apenas uma situação. Ele contribui com tudo, com a família, com a escola, com a cultura, com a arte, e acaba, que isso é um gatilho, né, para resgatar mesmo os valores, que vêm sendo perdidos, porque enquanto a criança quer estar só no joguinho, o projeto Influência do Bem está lembrando a ela que ela precisa pausar e fazer algo que vai fazer ela gastar energia, tipo, pular a amarelinha, mas ali nós vamos trabalhar os números, porque nós vamos contar 1, 2, né, 3, 4, 5, 6. Então eu percebo que é um projeto que ele une realmente a questão da educação, ele prioriza o aprendizado nas brincadeiras, nas interações, em todo o envolvimento do projeto. Ele também, contribui com a questão da saúde mental. Então é um projeto que une educação, que une saúde, que une cultura com propósito. Ele Isso. tem um propósito de transformar vidas, ele tem um propósito de conscientização. E aí agora eu quero saber de você, quais são os sonhos, é o que você espera, onde você acredita que pode chegar, quais são as expectativas desse novo projeto, qual é, assim, o que você espera alcançar, como que você espera que seja a repercussão desse projeto? Eu espero que as famílias participem, que as famílias deem um feedback: "Olha, o meu filho ficou encantado, o meu filho quer brincar, olha, o meu filho desenvolveu a habilidade de pintar, ele quer pintar mais, ele quer mais histórias". Os próximos passos e os nossos sonhos, né, os meus sonhos para esse projeto é de alcançar mesmo a parte da animação, de ir para as telas, né, com a animação, cada gibi vai ter a sua animação, mas desenvolver ali uma historinha bem bacana, para prender a atenção da criança. E depois, né, motivar, convidar a criança a sair das telas e brincar e viver. E também envolver toda a família, mostrando o quanto que esse projeto é importante, né, chamar a atenção dela para vários temas e títulos, como, por exemplo, o respeito, nós vamos trabalhar bastante com a família sobre o tema, né, o respeito, a empatia com o próximo, com o outro, porque tem muitas crianças, né, sofrendo bullying, e isso traz consequências emocionais gravíssimas, né, a criança às vezes desmotiva de ir na escola, a criança não quer, ir fazer um curso, porque está sofrendo bullying, e ali a gente vai trabalhar em conjunto com a família sobre o respeito. O nosso maior sonho é alcançar mais estados e cidades para passar a mensagem do Influência do Bem, que na verdade,
não é só a influência, né, é a oficina, é a realização do que a gente já sabe que tem que ser feito, mas a gente quer colocar em prática e conscientizar mesmo, influenciar a família, né, a realizar, as oficinas, o que tem que ser feito, que é motivar a criança para um esporte que ela se interesse, até mesmo para ela desenvolver, vai motivar a criança, vai fazer ela abrir a mente, para se conhecer, para ter confiança, para ter um futuro aí brilhante, né, para não precisar sofrer tanto como nós sofremos, né, com a falta de informação, porque hoje em dia está tudo mais fácil com a informação. Mas nós penamos, né, para chegar até aqui, e nós não queremos que essa nova geração sofra como nós. Esse é um projeto que me encanta muito. Eu, como neuropsicopedagoga, eu acredito muito no poder de transformar histórias de vida através da educação, através da conscientização, e é por isso que esse projeto me encanta. Ele aborda, várias questões, né, com valores humanos, com conscientização, e ele envolve a família, ele envolve a escola, ele envolve todos os profissionais. Então, assim, é um projeto que eu acredito muito. Eu gostaria de te parabenizar e agradecer pela oportunidade também de participar em algum momento desse projeto. Espero que eu possa contribuir, porque quando a gente une forças para falar sobre a infância, porque a infância é o nosso futuro. É, Então, quando a gente une forças e os profissionais todos envolvidos para trabalhar para essa questão de uma infância saudável, então a gente ganha muito. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim, eh, final para quem está assistindo, é uma chamada para o projeto, como é que vai ser isso, porque a gente sabe que vai ter o lançamento, mas a gente sabe que vai ter várias etapas. Ele é um projeto que sim, está iniciando agora, mas ele já tem, ali outras edições, essa é a primeira edição que esse é o vai ser primeiro. lançada, mas a gente sabe que tem outras propostas, que ele vai caminhar, que ele vai ter novas parcerias também, vai Sim. ter vários profissionais da arte, da dança, da cultura, da saúde, vai ter vários profissionais envolvidos. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para o pessoal que está assistindo. Olha, inclusive é a mensagem que eu até passei, né, no decorrer da entrevista, é que o projeto Influência do Bem, ele é uma sementinha que ele já está sendo plantada e ela vai florescer na vida das nossas crianças. Toda criança, né, tem um brilho que merece ser exposto, que merece brilhar. E o Influência do Bem vai contribuir para que a criança enxergue esse brilho e resplandeça. Os nossos próximos passos, né, a etapa inicial é o lançamento dele. Graças a Deus, a cidade, né, está nos apoiando, nos abraçando. Eu sou muito abençoada aqui na nossa cidade de Santa Luzia. Desde que eu sou nordestina, né, de Recife, mas desde que eu cheguei em Santa Luzia, eu fui muito bem recebida, abraçada, né, meus projetos, meus sonhos, a cidade, as empreendedoras, as empresas, me apoiam, confiam a mim, isso é muito legal. E isso que me motivou a criar algo que vai deixar um legado, né. O objetivo desse projeto também nasceu na inspiração dos meus filhos, analisando o dia a dia deles, o cotidiano e como eu posso me tornar uma mãe melhor para eles. Eu quero que no futuro, quando na criação da estrutura do projeto, eu estava pensando: "O que é que eu vou deixar construir para que os meus filhos olhem e tenham orgulho de mim". Então, toda vez quando eu falo isso, né, emociona, porque eu acho que não nada que eu venha construir, vai ser tão grande, para entregar para eles, do que um legado. Então, um legado que eu quero deixar para os meus filhos, né, para os meus sobrinhos, para os meus afilhados, é o respeito, é o amor próprio, o autoconhecimento e a empatia, né. E acima de tudo é o respeito, que a gente tem que se respeitar e tem que respeitar o próximo, né, se amar, amar o próximo, então está tudo ligado, né, e tudo gira em torno da educação, da cultura, da saúde, né, dos valores para que a gente, se torne um adulto bem estruturado e melhor. Então, esse é o legado que eu quero deixar com o projeto Influência do Bem, e essa é a mensagem que eu quero deixar para as crianças e para toda a família. E eu quero agradecer, gente, nesse espaço, né, a Vivi ela aceitou um convite meu muito especial, né, em me auxiliar
a elaborar uma edição especial para as crianças, né, e para toda a família, para passarmos uma mensagem bem bacana, que se trata da área dela, né, então nós vamos trabalhar com muito carinho numa edição muito especial, onde a Vivi terá uma participação especial, né, no trabalho das próximas edições, para auxiliar a família, a mamãe, a vovó, o tio, né, onde que aquela criança está, para que você possa identificar as necessidades, né, os tratamentos adequados que aquela criança necessita. Então aguardem, Então gente. aguardem, a Vivi vai contribuir, a Vivi também estará presente, se Deus quiser, atendendo junto com um projeto, os profissionais de educação, de apoio, para que eles também se capacitem mais e que possam até oferecer um trabalho de qualidade melhor nas escolas. Também estaremos abertas para atender, né, grupos sociais, né, de comunidades. Vamos fazer um projeto muito bonito e você é o nosso principal convidado para estar envolvido, né, nesse projeto tão grande. Obrigada, Vivi, pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar sempre um pouquinho mais sobre o projeto. Eu fico muito feliz. Eu também começo a me Imagina. emocionar, porque eu também sou mãe, sou Sim, professora, sou neuropsicopedagoga, e a gente, quando tem uma missão, um propósito, a gente muitas vezes não pensa naquilo que eu vou estar fazendo para mim, eu vou estar deixando para o outro. É igual você falou, você cria um projeto para melhorar a condição de vida de futuro de seus filhos, de outras crianças que você convive, que você se relaciona. E isso é muito importante, a gente pensar em qual é o lugar que a gente vai deixar para as nossas crianças. Então, a gente começar a construir isso e incluir eles nisso é muito importante. E eu fico muito feliz e agradecida, por participar desse projeto, por estar recebendo você aqui, por compartilhar com você um pouco da sua história. Em nome do podcast, eu agradeço, por esse momento que você compartilhou com a gente. Eu desejo muito sucesso. É um projeto incrível. Espero que ele, assim, tome uma dimensão gigantesca, que ele possa atingir mais famílias, mais escolas, que eles possa, atingir outros profissionais, que venham mais parcerias. E é com imensa alegria que eu agradeço por esse momento de estar compartilhando, por você, estar dedicando, né, parte da sua trajetória para transformar outras realidades também, que a gente sabe que esse é um projeto que vem para a transformação, né. E eu gostaria de te agradecer, desejar muito sucesso, que esse projeto ele seja amplo, que ele conquiste outras, amém. cidades também, que ele se expanda. E a gente sabe que cuidar da infância é o maior bem que a gente tem. Então, quando tem um projeto que cuida da infância e que tem vários profissionais engajados, é com certeza um projeto que vai ser sucesso. E Eu agradeço pela participação e acompanhe os próximos episódios.